Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel, faço parte do grupo de práticas de saúde baseadas em evidências da Residência de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Nesta apresentação, irei falar sobre a abordagem GRADE para criar e interpretar recomendações clínicas a partir de evidências sobre terapias. Declaro que não tenho conflito de interesses e não recebo nenhum tipo de financiamento da indústria ou de empresas que possam ser eventualmente citadas nesta aula. Nesta aula serão abordados os seguintes tópicos: saber o que é uma recomendação, avaliar o quanto confiamos no resultado, ou seja, qual a qualidade da evidência, conhecer o que é avaliado para definir a qualidade da evidência, e conhecer as forças das recomendações. Começo esta aula com uma citação do Dr. William Osler. Osler foi um médico canadense e um dos 4 professores fundadores do Hospital Johns Hopkins. Criou o primeiro programa de residência médica e foi o primeiro a levar estudantes de medicina para treinamento clínico à beira do leito na era moderna da medicina. Osler observa que a variabilidade é a lei da vida e, como não há duas faces iguais, não existem dois corpos iguais. Não há também dois indivíduos que reagem da mesma maneira e se comportem da mesma forma sob as condições anormais que conhecemos como doença. O cotidiano do profissional de saúde é repleto de momentos de decisão. Realizar uma cirurgia ou tratamento clínico? Iniciar um tratamento com droga X ou Y? Intervir ou observar? Internar ou dar alta? Essas decisões muitas vezes parecem simples, mas envolvem uma série de informações e grande parte delas baseadas em incertezas. Caso você esteja esperando um guia de como realizar intervenções com mais certeza, este não é o objetivo desta aula. Esperamos que esta aula possa ajudar você a lidar melhor com as incertezas que são inevitáveis no cotidiano de nossa profissão. Por isso, para cada decisão ou recomendação, é preciso equilibrar uma série de informações, restrições e individualidades em constante transformação. Para tomar uma decisão clínica, é preciso levar em consideração as evidências que a apoiam. Essas evidências são provenientes dos dados colhidos dos pacientes e das pesquisas básicas, clínicas e epidemiológicas. É necessário também levar em conta possíveis restrições, como políticas e leis, padrões da comunidade, tempo e orçamento. As diretrizes ou guidelines buscam levar em conta estes fatores. É preciso levar em conta ainda fatores pessoais de pacientes e profissionais, como aspectos culturais, valores pessoais, experiência clínica e nível educacional. O equilíbrio de fatores individuais e possíveis restrições podem levar a dilemas éticos. E a avaliação crítica junto com a experiência são essenciais para fortalecer a sua bagagem pessoal como profissional. Na tentativa de simplificar ou pelo menos organizar estes fatores de decisão, já foram criados mais de 100 sistemas de classificação de evidências. No entanto, a partir de 2008, um novo sistema foi proposto e vem se tornando um consenso entre várias organizações, a metodologia GRADE. Trata-se de um sistema de avaliação, desenvolvimento e graduação de recomendações. Neste sistema, as recomendações podem ser favoráveis ou contrárias a uma intervenção. Independente da direção, a recomendação pode ser forte ou fraca, que pode ser chamada também de recomendação condicionada. As recomendações podem ser baseadas em evidências de qualidade alta, moderada, baixa ou muito baixa. E quais são as principais vantagens deste sistema sobre os demais? A metodologia GRADE permite julgar, de modo sistemático e transparente, quanto se pode confiar no resultado da análise de um conjunto de evidências sobre uma mesma pergunta-pico. A metodologia GRADE é também um guia para avaliar o valor clínico de uma intervenção e para decidir se essa intervenção deve ser generalizada ou individualizada. Há uma clara separação entre força da recomendação e qualidade das evidências. O sistema já foi adotado por algumas das principais organizações de saúde em seus guidelines, assim como revistas e bases de evidências, fazendo do GRADE uma opção irresistível. Para interpretar uma recomendação, é importante conhecer o caminho necessário para a sua elaboração. Primeiramente,
é necessário colocar os pacientes no centro do cuidado, identificando quais são os desfechos importantes que fazem diferença. O segundo passo é verificar se a intervenção tem impacto clínico relevante nesses desfechos. E, em seguida, avaliar o quanto confiamos neste efeito. Por fim, é preciso ainda balancear custos, obstáculos à implementação, valores e preferências dos pacientes para, finalmente, elaborar uma recomendação. Para o primeiro passo, identificar os desfechos importantes. É preciso fazer uma boa pergunta pico. É preciso perguntar: tratar para quê? Qual a importância dos desfechos tanto para benefício quanto para efeitos adversos? Eles realmente são importantes para os pacientes? Para avaliar a importância dos desfechos, o GRADE recomenda realizar uma espécie de ranking em 9 níveis para organizar os desfechos em ordem de importância. No nosso exemplo, estamos considerando indicar profilaxia com antimicrobianos em crianças com infecção de trato urinário de repetição. Os desfechos mais decisivos para considerar a intervenção são considerados desfechos críticos, por exemplo, mortalidade, internação hospitalar, insuficiência renal e recorrência de ITU sintomática. Estes desfechos são classificados com os números 7 a 9, sendo 9 o mais importante de todos. Desfechos considerados importantes, mas não críticos para a tomada de decisão, como reações adversas, cicatriz renal e indução de resistência bacteriana, também devem ser considerados. Neste exemplo, a cicatriz renal, apesar de muito valorizada, deve ser considerada um desfecho substituto se não estiver associado a uma perda objetiva de função renal. Os desfechos importantes são classificados de 4 a 6. Alguns desfechos podem ser considerados pouco importantes para a tomada de decisão, como náusea, custos totais do tratamento, que neste caso é considerado barato, e bacteriúria assintomática, que é um desfecho substituto. Estes desfechos são classificados de 1 a 3 e geralmente não aparecem como fatores de decisão nas recomendações. O segundo passo é verificar se a intervenção tem impacto clínico relevante. Para avaliar este impacto, é necessário balancear o tamanho do efeito e a importância dos desfechos para benefício e para dano. Por exemplo, um desfecho crítico tem sempre um grande peso, quando comparado com um desfecho pouco importante. Mesmo que o tamanho do efeito para o desfecho crítico seja pequeno e grande para o desfecho pouco importante. Quando comparamos desfechos considerados de mesma importância para benefício e para dano, o tamanho do efeito será determinante para estabelecer a direção da recomendação. Frequentemente, encontramos situações em que é difícil definir um claro balanço de riscos e benefícios, como, por exemplo, em desfechos críticos, com tamanhos de efeitos similares, mas em direções contrárias. Eu posso confiar nas evidências e nas suas estimativas de efeito? Avaliar o quanto confiamos neste efeito é o terceiro passo na nossa recomendação. É frequente encontrarmos situações como a da charge ao lado, em que o meteorologista afirma: descobri que há 40% de chance de chover hoje e 10% de chance de estarmos certos. Então não basta a descrição de um efeito benéfico importante para o meu paciente se essa afirmação estiver errada. A metodologia GRADE propõe classificar o grau de confiança que temos nas evidências em 4 níveis. No nível A, são as evidências de alta qualidade, em que há grande confiança no efeito e é improvável que novos dados alterem significativamente a estimativa de benefício e risco. No nível B, são evidências de qualidade moderada, em que há algum grau de incerteza na estimativa do efeito. É pouco provável que novos dados mudem a direção do efeito, mas é possível que novas pesquisas mudem a estimativa do tamanho do efeito, ou mesmo o balanço de riscos e benefícios. No nível C, são as evidências de baixa qualidade, em que há grande incerteza na estimativa. É plausível que novos dados modifiquem tanto o balanço dos riscos e benefícios, quanto a estimativa do tamanho de riscos e benefícios. No nível D, são as evidências de muito baixa qualidade, em que qualquer estimativa de efeito é incerta e geralmente não é possível realizar uma recomendação nem favorável nem contrária. Este nível é de uso opcional e pode ser classificado como C por algumas organizações. Para avaliar a qualidade da evidência,
é preciso analisar todos os possíveis fatores que podem reduzir a confiança nos resultados e de previsão de eficácia das intervenções para o contexto clínico. Cada um destes fatores podem ser classificados em não grave, grave e muito grave, de acordo com a preocupação com as incertezas. Estes fatores são os mesmos utilizados para avaliar a confiança no conjunto das evidências de uma revisão sistemática. O risco de viés, inconsistência, imprecisão, evidência indireta e viés de publicação. O risco de viés é proveniente da análise crítica dos estudos originais e é avaliado se há risco do resultado ter sido influenciado por outros fatores que não sejam a intervenção em que está sendo estudada. A avaliação da inconsistência parte do princípio que estudos semelhantes devem apresentar resultados semelhantes. Portanto, os estudos que buscaram responder à mesma pergunta pico devem encontrar resultados parecidos, ou devemos considerar que os resultados foram heterogêneos. Para avaliar o grau de imprecisão, deve-se avaliar o tamanho do intervalo de confiança. Intervalos de confiança muito imprecisos podem incluir desde resultados muito benéficos até resultados muito danosos, passando até por efeitos clinicamente irrelevantes. Imprecisão considerada não grave é quando o intervalo de confiança é tão estreito que na melhor e na pior estimativa não alteraria a recomendação. Quando a pergunta do autor é diferente da pergunta que interessa ao meu paciente, deve-se diminuir a confiança no efeito por evidência indireta. Populações de perfis diferentes, intervenções diferentes e desfechos substitutos devem ser consideradas evidências indiretas. Estudos pequenos e com resultados negativos têm menos chances de serem submetidos e publicados. E quando há viés de publicação, deve-se rebaixar a confiança no conjunto das evidências. Evidências de terapia e dano podem ser apoiadas por ensaios clínicos randomizados ou mesmo por estudos observacionais. Ensaios clínicos randomizados são considerados evidências de alta qualidade inicialmente e devem diminuir sua classificação se houver preocupação quanto a risco de viés, inconsistência, imprecisão, dados indiretos e viés de publicação. Cada um destes fatores pode rebaixar em um nível de evidências se a preocupação for grave, e 2 níveis se for muito grave. Estudos observacionais são considerados evidência de baixa qualidade. E além de poderem ser rebaixados pelos mesmos fatores que os ensaios clínicos randomizados, podem também ter a sua confiança aumentada em 1 ou até 2 níveis, caso o tamanho do efeito seja grande ou muito grande, ou apresente um gradiente de dose-resposta. Caso o estudo observacional apresente um risco de viés que seja o contrário ao efeito encontrado, podemos aumentar a confiança neste tipo de evidência. Por exemplo, um conjunto de evidências baseado em ensaios clínicos randomizados deve partir de uma avaliação de alta qualidade. Mas se tiver um risco de viés muito grave, deve ser considerada uma evidência de baixa confiança. Estudos não randomizados são evidências de baixa qualidade. Mas se o tamanho do efeito ou a força da associação for muito grande, pode ser promovido a evidência de alta confiança. Essas informações podem ser encontradas em revisões sistemáticas e guidelines na tabela de sumário de achado, ou tabela SOF. Essas tabelas são compostas de um título descrevendo a pergunta pico, uma coluna com os desfechos, a qualidade da evidência e os motivos que explicam o rebaixamento na confiança, uma coluna com a estimativa do efeito relativo e dos potenciais efeitos absolutos. A aplicabilidade dessas evidências fora do ambiente de estudo deve levar em conta possíveis obstáculos, custos e valores e preferências dos pacientes. Até aqui você já avaliou se a intervenção tem uma boa relação de risco e benefício para o paciente e se você confia nessa estimativa. Mas só as evidências não bastam para realizar uma boa recomendação. É preciso verificar a aplicabilidade local. Para isso é preciso se perguntar: os pacientes se sentem seguros com relação a efeitos colaterais, valorizando a importância do benefício? Não há dificuldades práticas na realização da intervenção? Não há necessidade de competências complexas ou ainda deficientes nos profissionais? Não necessita de utilização de procedimentos de alta complexidade ou medicamentos pouco disponíveis? A intervenção é de baixo custo ou pode levar a uma redução de custo em relação ao tratamento habitual? Em resumo, a metodologia GRADE
leva em consideração o tripé das práticas de saúde baseadas em evidências ao balancear a importância dos desfechos, o impacto e a confiança proveniente da análise das melhores evidências externas, além dos valores e preferências dos pacientes, complexidade da intervenção e custos, provenientes do uso consciente da experiência clínica e dos valores. Uma vez realizada uma recomendação, como devemos utilizá-la? Idealmente, quando a qualidade da evidência é alta ou moderada, a relação entre riscos e benefícios é clara, a maioria dos pacientes e profissionais, se bem informados, seguiriam a recomendação e custos e complexidade da intervenção não seriam um obstáculo, a recomendação deve ser forte. No entanto, por exemplo, se a relação entre riscos e benefícios for incerta, muito equilibrada, ou o tamanho do efeito é muito pequeno, e se espera uma variabilidade grande na aceitação da intervenção pelos pacientes, ou mesmo, em outra combinação, a confiança nos efeitos é baixa e a intervenção é cara ou complexa, a recomendação deve ser fraca. Caso existam alternativas igualmente aceitáveis, a recomendação também deve ser fraca para cada uma delas. Uma recomendação forte ainda pode ser realizada frente a uma evidência de baixa qualidade, caso o desfecho seja mortalidade, e não exista um plano alternativo aceitável. Ou ainda, se o tamanho do efeito for pequeno, mas o desfecho for crítico. Como interpretar as recomendações? Primeiramente, qual a direção da recomendação? É uma recomendação a favor ou contrária à intervenção? Recomendações fortes favoráveis geralmente vêm acompanhadas de termos como realize, indique, recomendamos. Recomendações fortes contrárias vêm acompanhadas de termos como não realize, não indique, não recomendamos. Recomendações fracas geralmente vêm acompanhadas de termos como considere ou sugerimos. A força das recomendações tem implicações diferentes para pacientes, assistentes e gestores. A maioria dos pacientes seguiria a recomendação? Se a recomendação é fortemente favorável, a resposta é sim. E se for fortemente contrária, não. Se a recomendação é fraca, independente da direção, a resposta é depende, e a decisão deve ser individualizada. Portanto, valores e preferências influem pouco em recomendações fortes, enquanto são centrais para a tomada de decisão em recomendações fracas. Profissionais assistentes devem recomendar intervenções para a maioria se a recomendação é forte e favorável, e contraindicar a maioria se a recomendação for contrária e forte, devendo priorizar decisões compartilhadas quando a recomendação for fraca. Recomendações fortes são bons objetos de auditoria clínica, ao contrário de recomendações fracas. Para gestores, recomendações fortes são prioridades para guiar políticas institucionais, enquanto que recomendações fracas devem ser melhor debatidas com equipe e comunidade. Recomendações fortes podem gerar indicadores de qualidade, enquanto recomendações fracas podem ser mais difíceis de medir. Em outros sistemas de classificação, é comum associar o desenho do estudo diretamente com a qualidade da evidência ou com a força da recomendação. Pelo sistema GRADE, é possível que recomendações fortes possam ser realizadas sem ensaios randomizados. Neste guideline, é uma recomendação forte oferecer fluidos por via nasogástrica ou intravenosa para bebês com bronquiolite que não conseguem manter hidratação por via oral. A plausibilidade biológica desta afirmação é extrema e não é necessário um estudo específico para avaliar esta intervenção. Poderia ser classificada também como uma recomendação de boa prática. Em outro exemplo, epinefrina é considerada como uma terapia de primeira linha para anafilaxia baseada em evidência de qualidade moderada. Uma revisão sistemática não encontrou ensaios randomizados ou quase randomizados buscando responder a esta pergunta. A evidência que apoia esta recomendação é baseada em estudos observacionais com grande força de associação do uso de epinefrina e redução de mortalidade. Por outro lado, mesmo evidências de alta qualidade podem levar a recomendações fracas, como no caso do tratamento antiviral para a influenza, em pacientes ambulatoriais devido a efeito clínico pequeno.
ou como o uso de antidiarreicos por curto período em adultos com gastroenterite viral, para reduzir o tempo de diarreia, porque não usar é igualmente aceitável em uma doença autolimitada. Uma recomendação pode ser apresentada de forma sistematizada e transparente no sumário de recomendações, que contém a recomendação de forma clara e sintética, a força da recomendação em destaque, a confiança nas evidências que a apoiam, a relação de riscos e benefícios, pode conter de forma opcional propostas para implementação, e é comum encontrar em guidelines de âmbito internacional propostas para pesquisas futuras. E qual a importância disso tudo? Neste inquérito analítico, os autores avaliaram a aderência do UpToDate aos critérios do GRADE para realizar recomendações fortes. Um dado interessante exposto neste artigo é a distribuição da força das recomendações de acordo com a confiança nas evidências. Alguns dados importantes para destacar é que apenas 10% das recomendações são baseadas em evidência de alta qualidade, enquanto que metade das recomendações são apoiadas por evidência de baixa confiança. Isso ajuda a explicar também por que quase 70% de todas as recomendações são fracas, o que sugere que deveríamos fazer muito mais decisões compartilhadas e individualizadas do que realmente fazemos. Para uma boa prática clínica baseada em evidências, é preciso realizar cuidados centrados no paciente. Aceitar o princípio da incerteza como parte integrante dos cuidados em saúde, conhecendo as estimativas dessas incertezas através da transparência e constante adaptação ao contexto de pacientes, serviços de saúde e cenários. A diferenciação de recomendações fortes e fracas ajuda a estabelecer prioridades. E como a maioria das recomendações são fracas, a decisão compartilhada deve ser a regra e não a exceção. Dúvidas? Pode entrar em contato por e-mail ou Twitter. O nosso curso continua semanalmente, através dos clubes de revista, das residências médica e multiprofissional em pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Obrigado e até os próximos encontros.